de acordo com a Organização Mundial de Saúde, OMS, até o TEA, se refere, na verdade, a uma série de condições características por algum grau de comprometimento no comportamento social, na comunicação e também na linguagem, que começa na infância e tende a persistir na adolescência e até na fase adulta. Mas se tem algo que tem chamado bastante atenção, principalmente das pessoas nos últimos tempos, tem sido o diagnóstico de autismo na fase adulta. Pessoas que não sabiam que tinham autismo e, de repente, chegaram na fase adulta e descobriram que têm o autismo. E isso tem acontecido principalmente depois da pandemia. Nunca se falou tanto em autismo na fase adulta. Tem pessoas que passaram uma infância, uma adolescência e aí chegaram na fase adulta com diagnóstico de autismo. E um dia desses, muito bom dia, nós estamos recebendo aqui hoje no nosso estúdio a nossa querida Jéssica Caroline Pimentel, que é psicóloga. E ela vem hoje conversar com a gente. Seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. É um prazer estar recebendo você aqui. Igualmente. Tá? E assim, a gente sempre ouviu falar que você tem uma criança, aos 5 anos é que você vai verdadeiramente ter o diagnóstico de que aquela criança tem autismo. Pelo menos eu passei uma vida inteira ouvindo estas informações. Mas da pandemia para cá, com essa história de saúde mental ser muito falada, comentada, principalmente porque as pessoas ficaram ansiosas, ociosas, muitas pessoas ficaram aflitas com a pandemia, passaram por várias fases e de um ano para cá tem se falado muito de alguns transtornos, alguns diagnósticos que tem chamado a atenção da população. E isso tem mexido realmente diretamente no emocional das pessoas. E aí eu queria muito que você conversasse com a gente sobre esse impacto do diagnóstico do autismo, principalmente na fase adulta, porque a gente tem falado muito aqui dentro do programa, mas quando o assunto é na fase adulta, para algumas pessoas é libertador, para outras existe um trauma. Por que que não foi descoberto antes? Por que que eu não tive esse diagnóstico mais cedo? Muitas se queixam do sofrimento prolongado, quando na verdade elas poderiam ter identificado. Até porque o autismo tem alguns graus, né? Isso. Tudo bem? Tudo bem, bom dia. É um prazer estar aqui no seu programa. Certo. Então, eu queria fazer algumas observações antes da gente falar propriamente, né, do autismo na fase adulta. Na fase adulta, que bom. A respeito de um comentário que você fez agora, a respeito de ser diagnosticado a partir dos 5 anos. Então, isso é algo que era mais feito há tempos atrás. Sim. Hoje em dia é possível, antes dos 3 anos de idade, né, fazer o diagnóstico. Tem criança que o diagnóstico é fechado com 1 ano de idade, com 2 anos. Então, vai ser avaliado, né, por uma equipe multiprofissional e também pelo neuropediatra ou então um psiquiatra, né? Também na fase adulta, né, pessoas que não conseguiram ter esse acompanhamento, esse diagnóstico, né, lá atrás, anos atrás, por vários motivos. Muito porque talvez há 20, 30 anos atrás não se falava em autismo quanto hoje, né? Algumas pessoas buscam o diagnóstico para um autoconhecimento, né, para se compreender melhor. Né? E às vezes tem um familiar, né, que é uma criança que tem autismo e consegue perceber algumas características. Né? Algum parente fala, mas quando você era criança você também era assim. Né? Muitas vezes as pessoas, né, eu tenho pacientes adultos e também atendo crianças, falam a respeito de eu fui muito incompreendido, eu não consegui fazer tantas amizades, então, né, as pessoas passaram por isso e hoje em dia vem esse boom, né, do autismo na vida adulta, que já existia antes, não foi desenvolvido agora, só não tinha esse conhecimento, só não se falava tanto sobre isso, até porque, né, de 2013 para cá, os estudos eles foram se avançando, mudaram várias coisas, de acordo com o DSM-5, né, que foi atualizado. Então, muita coisa mudou, né? E agora que a gente está começando a falar mais, né? Criar visibilidade, né? A respeito desse tema que é tão importante. Necessário, verdade. E eu me lembro bem, até porque eu tive um enteado, tenho um enteado, né? Porque a gente considera que ele tem autismo.
E por incrível que pareça, uma das situações assim, que mais chama atenção é que geralmente as pessoas só falam do autismo quando ele é um grau maior, né? Que dá para você identificar aquele autismo. E a gente sabe que as novelas, as pessoas começaram a tratar o autismo e buscar dentro do autismo outras situações de convivência social que pudesse dizer aquela pessoa também pode ter autismo. E eu me lembro bem que também dentro da nossa capital era mais difícil de você encontrar tratamento, né, um apoio mesmo direcionado. Muitas pessoas tinham que ir para outros estados para conseguir um tratamento mais direto. E graças a Deus hoje a gente já consegue com mais facilidade. Mas o que a gente tem percebido é que muitos adultos estão tendo esse diagnóstico agora. A gente conversou com um médico para falar sobre um outro assunto e de repente a gente partiu para a história do autismo. E ele disse no ar que tinha descoberto naquele momento, já bem adulto, que ele tinha autismo. E ele pôde perceber as dificuldades que ele encontrou na universidade, porque ele não participou da formatura. Né? Ele não participou da formatura e ele não sabia explicar, nem sabia entender por que aquilo tinha acontecido. E ele disse que só entendeu depois que teve o diagnóstico do autismo na fase adulta. E aí eu pergunto para você, relacionado a esse assunto, como é que a gente pode, de uma certa forma, ajudar as pessoas, principalmente nesse lado emocional, quando elas descobrem que têm o autismo nessa fase adulta? Porque para algumas, elas recebem com uma certa tranquilidade, porque também todo mundo está falando muito. Uhum. Eu acho que isso também, de uma certa forma, tem ajudado. Muitas pessoas estão dizendo, eu tenho um autismo, eu tenho um autismo. A gente até ouve as pessoas dizerem, eu tenho um pouco do autismo, né? Algumas pessoas até classificam desta forma. Isso tem ajudado também a muitas pessoas se libertarem ao ponto de dizer, eu também tenho autismo? Essa conversa, esse diálogo, esse mostrar transparência de várias pessoas ajuda as pessoas não lidarem de forma negativa com o nome autismo? Então, é muito importante, né, que haja um acolhimento, né, da família, um apoio, porque nesse momento essas pessoas, né, precisam disso. Elas cresceram a vida, passaram vários e vários anos, né, sem o diagnóstico. E aí, de repente, uma explosão, né? E aí vem várias questões emocionais, né? Muita frustração também, por que isso não foi descoberto antes? Às vezes, em alguns casos, se pensa, mas por que os meus pais, né, não buscaram ver o que é que estava acontecendo comigo, porque eu era diferente, né? Várias pessoas relatam isso, né? Até onde eu acompanho, e também os meus pacientes falam muito sobre isso. E, às vezes, né, a família não acolhe. E isso é muito complicado quando não há esse acolhimento, né? Em alguns casos também as famílias falam que, mas fulano está criando, eu acho que depois da pandemia, né, teve depressão. Inclusive a depressão é muito confundido, acha que o autismo ele não é autismo, é uma outra coisa, né? É uma outra comorbidade que vem ali junto com o autismo e colocam essas outras questões, né, de âmbito da saúde mental também, né, no lugar do autismo. Então, ser autista na vida adulta nem sempre é fácil. E muitas vezes é libertador, né, mas também tem os seus enfrentamentos e as suas dificuldades. Então, nós vamos falar sobre como é que afeta essa vida adulta. O que a gente pode falar sobre esse assunto para quem está em casa agora assistindo a gente? Então, muita gente recebe isso de forma positiva, né? Mas também muita gente recebe de forma negativa. É muito importante que a pessoa procure acompanhamento específico, especializado. Não é todo profissional que vai estar fazendo esse diagnóstico, né? E também ter um acompanhamento contínuo para poder receber esse suporte adequado, porque através da terapia, através do acompanhamento médico, a pessoa vai conseguir se desenvolver melhor. Vai trabalhar todas essas questões, né, a qual tem dificuldade, essa parte socioemocional, essas habilidades sociais, né, onde teve dificuldades a vida inteira.
Bom, o que chama bastante atenção, principalmente nos últimos tempos, e eu tenho algumas amigas que têm comentado sobre o assunto, é que algumas empresas, por exemplo, têm recebido o autismo de uma forma muito positiva. Outras empresas acabam, de uma certa forma, reagindo de uma forma bem diferenciada, né? Muitas vezes não considerando. E nesse aspecto, como é que as pessoas que sabem do diagnóstico, elas devem reagir diante da situação? Tanto em locais de empresa, na família, como é que é feito esse trabalho? Porque, como você mesmo falou, alguns familiares, de uma certa forma, criam situações de dizer, talvez você nem tenha isso. Na verdade, talvez você nem tenha autismo. Às vezes a gente ouve até as pessoas dizerem, ultimamente tudo é autismo. Não sei se você tem ouvido falar muito sobre isso. Tudo é autismo. Será que é mesmo? Eu tô achando que esses médicos não sabem mais de nada. A gente ouve muito falar sobre esse assunto. E aí eu acho interessante quando você fala de que tem que passar por especialistas para que realmente se tenha esse diagnóstico, né? Porque o que a gente tem observado? Algumas pessoas percebem que alguém tem o autismo e diz, não, então eu acho que eu tenho. O que você poderia dizer para quem está em casa relacionado a sair dizendo que tem algo que não tem um diagnóstico certo? Isso também não é interessante, né? Porque existem pessoas que não procuram especialistas e elas acham que também tem autismo. Perfeito. Então, como eu falei, é necessário um acompanhamento para você conseguir desenvolver as habilidades, enfim, aonde você tem dificuldade, sendo autista, né, na vida adulta. Quando não se há essa preocupação, às vezes, muitas vezes é porque não se tem isso pelo SUS, né? Pelo menos aqui eu não vejo ter, é bastante difícil. Eu não sou daqui do Piauí, eu sou de Alagoas, né? E percebo uma diferença também entre um local e outro, porque aqui está começando a criar essa visibilidade agora, né? Algumas pessoas vão continuar dizendo que acham que tem autismo e não vão procurar auxílio, mas não é porque não querem, é porque não se tem, né? A gente já não vê, a gente encontra essa dificuldade dentro dos próprios particulares, dentro dos próprios planos. Hoje você vai para tentar e você muitas vezes não consegue. E muitas pessoas acabam desistindo, né? Porque esse lado que você fala e que é muito importante a gente relatar, esse lado social, né? Às vezes a pessoa está passando por outras situações e que às vezes não é o autismo. Mas é importante de falar sobre esse assunto, de que as pessoas devem buscar. Olha só o que ela falou. Lá é mais fácil de você encontrar pelo SUS. É mais fácil em Alagoas do que aqui no Piauí? Esse apoio? Até onde eu sei, né, pela estrutura do governo, lá é possível encontrar alguns locais que ofertam, mas também ainda é difícil, ainda é pouco. E aqui é extremamente difícil. E pelo lado dos planos de saúde, muitas pessoas não têm encontrado esse apoio, porque para você ter o diagnóstico, você tem que passar por todos os especialistas, de uma certa forma. Às vezes o psiquiatra, ele vai lhe medicar, o neurologista, ele também pode lhe medicar, mas você tem que passar por uma terapia com psicólogos, né? Para daí, então, você ter um diagnóstico certo, eficaz. Porque essa parte clínica também é muito importante, né? Isso. E muitos casos também, né, vai além do psicólogo, tem a equipe multiprofissional. Algumas pessoas têm um pouco de dificuldade sensorial, então precisa de um acompanhamento com um terapeuta ocupacional para fazer também algumas intervenções específicas, né? Porque tem algum tipo de sensibilidade. Bom, cheguei na fase adulta, tenho o diagnóstico do autismo. A gente praticamente vai falar para esta pessoa ou mais basicamente para a família mesmo e amigos, as pessoas que estão próximas? Porque na fase adulta, em algumas situações, a gente sabe que isso tem que ser trabalhado diretamente com a pessoa. Mas existem pessoas que, além do autismo, elas também têm a ansiedade, têm a questão da própria depressão e algumas pessoas se isolam. Então, vamos falar para os familiares, para aquelas pessoas que estão mais próximas, como ajudar essa pessoa que descobriu esse diagnóstico? Primeiramente, né? Desculpa. Fica à vontade, fica à vontade. Primeiramente, acolher, ouvir, perguntar à pessoa o que é que ela está precisando naquele momento, porque também não pode ser
muito invasivo, Sim. né? Porque dependendo do que possa acontecer, possam gerar algumas crises, né? Meltdown, que é aquela crise que é mais externa, né? Ou então shutdown, que é aquilo mais interno, que é onde a pessoa tem a crise de forma interna e as outras pessoas não têm tanta noção do que está acontecendo ali. E aí fica complicado realmente. Então chegou esse diagnóstico de que a pessoa tem autismo, a gente pode de uma certa forma ajudar essa pessoa através do diálogo, dependendo também. Então assim, em algumas situações é um pouco mais difícil, a não ser que os familiares possam também passar essa informação, principalmente para as pessoas que estão ao redor, né? Porque às vezes a própria pessoa fica no seu limite, não quer muita conversa, né? Algumas já, de uma certa forma, já são mais liberais. Bom, primeiro eu quero agradecer pela sua presença, tá bom? Dizer que foi muito bom estar com você aqui para a gente bater um papo, mas eu queria que você finalizasse deixando uma mensagem para quem está assistindo o nosso programa e que de repente descobriu o diagnóstico de autismo em algum familiar ou a própria pessoa. Certo. Primeiramente, né, eu gostaria de agradecer por essa oportunidade de estar aqui, né, compartilhando os meus conhecimentos e falar para vocês aí de casa que vocês possam, né, estar buscando formas para poder ajudar os seus familiares, seja ele criança ou adulto ou adolescente que esteja, né, em alguma faixa etária e tenha autismo, que tenha descoberto esse autismo, e possa ajudar, conversar com os profissionais, participar das terapias, né, de forma integral, porque vocês são a rede de apoio dessas pessoas e elas vão precisar muito desse apoio de vocês, certo? Muito obrigada. Quem quiser entrar em contato com você, como é que faz? Tem o meu Instagram, né? Qual é o Instagram? É psico.jessica.caroline.pimentel, tá? E também tem o meu telefone. Posso deixar? Pode, se você quiser, faz o seguinte, o telefone dela, você vai entrar em contato com a nossa produção, vai aparecer o telefone da nossa produção e a gente passa para você, porque a gente sabe que às vezes as pessoas têm dificuldade. Você fala o seu telefone e a gente passa também o telefone através da produção, para quem não conseguiu anotar. Esse daí é o telefone da nossa produção, tá bom? Para você entrar em contato e a gente passar o telefone da psicóloga. Qual é o número? 86-99455-7613. Pronto. E aí o que vai acontecer? Você vai ligar para a nossa produção e a gente vai passar o telefone da nossa psicóloga especialmente para você.